Olá, esse é um momento especial, uma hora em que nós podemos compartilhar esse café e fé com todos vocês e sempre nós estamos trazendo companheiros, irmãos queridos que estão caminhando nessa jornada para a Nova Jerusalém. E Maurício é um desses irmãos que temos andado há algum tempo e mais uma vez ele está conosco aqui para a gente mexer na palavra, trazendo as insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Não é? É sempre uma alegria poder estar aqui tomando esse cafezinho e entrando logo cedinho na sua casa para falar um pouco desse evangelho que transformou nossas vidas, né, pastor Guilherme? Verdade. De dentro para fora. De dentro para fora. Hoje tantas pessoas estão vivendo entaladas com o seu sistema religioso, sofrendo sem descanso. E nós gostaríamos aqui que você conhecesse esse evangelho. E aí os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e também ser um instrumento na proclamação. Você pode ser um missionário, compartilhando esse material para outras pessoas. Você tem uma condição também de suporte, tanto na oração, que é importante que a gente esteja coberto, como numa luta, que tem alguém que está atrás, na trincheira, né? E também você pode nos ajudar na manutenção, contribuindo, se assim for da parte do Senhor. E eu quero só dizer para você, pegue o seu cafezinho, porque o nosso café está começando. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós vivemos num mundo caído, um mundo cheio de percalços, de problemas. E uma das coisas que tem destruído as pessoas é a murmuração. Eita. Né? Nós temos um quadro bem interessante no livro de Números, não é? Quando o povo de Israel estava no deserto e eles estavam com dúvida de que Deus era fiel na sua palavra e foram fazer uma espionagem na terra prometida. E quando eles voltaram de lá, eram 12 espias, né? E 10 deles trouxeram más notícias, trouxeram péssimas notícias e encheram a cabeça do povo daquele fato de que a terra era cheia de gigantes, que tinha muitos muros intransponíveis, ainda de que dissesse que a terra tinha muitos frutos grandes, abundância, mas os problemas eram maiores e eles geraram uma cultura de reclamação, de murmuração. E isso acabou infiltrando no pensamento daquela multidão que começa então a resmungar, a debater em secreto, a desprezar uns aos outros
E esse murmúrio intoxicou o povo, que ficou paralítico por 38 anos. 38 anos no deserto, debaixo dessa cultura do murmúrio, da reclamação. Maurício, que desgraça. Que desgraça. Pastor Glênio, a murmuração é um pecado que ele pega todos. Todos. E se nós, os que nos intitulamos cristãos, que dizemos que somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós precisamos nos policiar nesse ponto. Porque a murmuração, ela é um dos pecados, se não um dos pecados mais terríveis da Bíblia. Ela paralisa. O queixume, aquela ideia, o falar mal, o criticar, o lastimar, e aquilo pega na pessoa e ele paralisa as ações. O queixoso ele fica só vendo o erro, o defeito, o problema, a desgraça, e ele fica ciscando ali naquele lixo e se intoxicando. E toda murmuração, em última instância, é contra Deus. A palavra de Deus diz isso. Não é? É verdade. Onde é que diz isso? Em Números, capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, ó, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Olha que coisa. Misericórdia. Que coisa. Que coisa. Aquele que é povo que foi abençoado, que recebeu tantos sinais e milagres, agora estava dominado por um pensamento de reclamar. Eu sei que, às vezes, as coisas não estão dando bem e a gente fica ali se lastimando. Tem até algumas razões, mas a cultura da murmuração contínua, ela toma conta da pessoa. E eu acho que não funciona na vida, ela acaba se adoecendo, se intoxicando. E isso, pastor Glênio, isso os nossos telespectadores precisam estar cientes disso, que isso, a murmuração, ela vai somatizar no nosso corpo. A murmuração vai levar a adoecer o corpo de uma pessoa. Certamente. Isso aí a murmuração é algo que, como eu disse aqui, ninguém escapa dela. E nós precisamos olhar à luz da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre a murmuração. Quais são os malefícios que a murmuração faz, não só na nossa saúde física, mental, espiritual, porque você conviver com a pessoa que reclama de tudo, pastor Glênio, não é fácil não. É insuportável. A Bíblia até diz que é melhor morar numa casa de água furtada com goteira, né? Que você sai de um lado para o outro, do que com uma pessoa murmurenta, uma pessoa que vive reclamando. Isso estraga. Eu sei que na casa de muita gente aí vai ter essa cultura. Eu também já fiz parte desse coral de sapo verdade. que fica coachando e fica na beira do brejo, só vendo defeitos e problemas. Mas pela misericórdia de Deus, Ele agora tem me colocado num lugar mais alto, para como os canários e os pássaros verem o campo mais adiante. E Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
preste atenção. Você pode ser simplesmente um sapo coachando, ou você pode ser um pássaro cantando, cantarolando com uma outra perspectiva. Isso vai influenciar tanto você como as outras pessoas. Eu vou dar algumas características ou consequências da murmuração. A primeira delas, Maurício, é o desânimo e o pessimismo contagiante. O que você acha? É verdade. Eu estou me lembrando agora de um estudo que o senhor fez há muitos anos atrás de sapo a canário. Mas é impressionante, pastor Glenn, tem pessoas que tá frio, ele reclama. Tá calor, ele reclama. Tá sol, ele reclama. Tá chuva, ele reclama. Ele reclama de tudo, ele murmura por tudo, ele murmura pela política. E eu vou dizer para você, meu querido, o que vai adiantar você e eu reclamarmos e murmurarmos contra o governo, contra qualquer coisa? Nós somos instruídos a palavra de... Ele está dizendo aqui, fazei tudo. Tudo é muita coisa, pastor. Tudo, sem murmurações e contendas. Como que eu, pastor Glênio, vou conseguir viver nesse padrão aqui da palavra, fazendo todas as coisas sem murmuração e sem contendas? Só mediante Jesus Cristo. Ele tem que me trocar. É verdade. Tem que tirar esse motor murmurento, reclamento, barulhento, pela vida de Cristo. E olha, aqueles 10 espias descontentes, eles geraram uma reação coletiva. O descontentamento, a murmuração, ela contagia, ela vai pegando. E eles tentaram até apedrejar Caleb e Josué, tentaram destruir Moisés, porque por não compartilharem do pessimismo deles, eles ficam... O murmurento fica com raiva do aquele que louva, que agradece, né? Uma outra característica que eu vejo nele é a geração de incrédulos que morreu no deserto. É verdade. Aquela turma toda acabou morrendo. Eu nunca vi tanto cadáver como naquela viagem. Era mais de 150 por dia no povo de Israel. Desde o momento da murmuração, foram morrendo, e só entraram 2. E eles escolheram, pastor Glenn, aquilo que eles já estavam profetizando e falando. Quer dizer, antes tivéssemos morrido nós nesse deserto. Olha como é que o negócio é. Aquilo que a palavra de Deus vai dizer. Aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Então, a pessoa fica ali murmurando, e ele só vai se degradando cada vez mais. Eles tiveram uma contaminação, que foi para todo mundo, foi uma rebelião contra a liderança, contra o povo. Depois tiveram um juízo de Deus, que essa geração incrédula morreu no deserto, e afastamento da terra prometida, por conta do pecado da murmuração. E talvez você esteja vivendo esse tipo de cultura que está aniquilando com a sua vida. Você está num angu de caroço aí que não funciona, né? Uma murmuração é a coisa mais séria que a gente pode combater. E nós vamos tratar mais sobre isso após o intervalo. Espera só um instantinho que vamos conversar. Ô Maurício, causa e efeito.
né? É uma regra, uma lei que é muito interessante. De onde vem a murmuração? A murmuração, ela procede, pastor Glênio, de um coração de pedra. A murmuração, ela procede de um coração de pedra, ela procede de uma natureza adâmica, de uma natureza perversa e maligna. Aquilo que a palavra diz, pastor Glênio, a iniquidade, eis que eu nasci na iniquidade. Então, na verdade, pastor Glênio, a iniquidade, ela está dentro de nós e ela precisa ser tirada. E a boa notícia que nós vamos dar para você hoje é que ela já foi tirada em Cristo Jesus. A raiz da iniquidade chama-se velho homem. Mas a boa notícia é que o nosso velho homem foi crucificado lá naquela cruz, né, pastor Glênio? Ele já deu o remédio que nem precisa mais tratar. Porque o problema é a incredulidade, né? A falta de fé no cuidado e na promessa de Deus. A pessoa murmurante, ela não vê Deus, ela só vê o problema. É uma pessoa que é ingrata. A ingratidão, o desprezo pelas bênçãos oferecidas de Deus. O murmurante é um ególatra, é um egoísta, é um egocentrismo. O desejo de que tudo funcione segundo os seus próprios interesses. E isso leva a essa mentalidade de reclamação, de lamúria, de choramingo, de crítica. E isso não vai fazer bem. Uma criança criada num meio assim, ela vai ser intoxicada na sua educação. É verdade. Um casal que vive essa cultura da reclamação, eles estão vivendo uma subvida, não é? Então eu digo que a incredulidade, a ingratidão, o egocentrismo, o orgulho e insujeição. Sujeito que não se submete, coloca-se superior, mais sábio do que os outros e que fica provocando. E aí o que acontece? Aí vem todo o ciclo, né? A crítica, ela leva a pessoa a um desânimo, né, pastor Glênio? A crítica, além dela atrapalhar a vida do outro, a pessoa, ela fica naquela... É um ciclo que eu vou dizer para o senhor, é um ciclo do inferno, um ciclo satânico. E como que nós vamos vencer essa vida de murmuração? Como é que nós vamos... Qual que é o antídoto da murmuração, pastor Glênio? O remédio é único, é a cruz de Cristo. É a morte, a nossa morte com Cristo e a ressurreição de Cristo. Porque a crítica de tudo que é novo ou desafiador é um estilo de gente ensoberbecida, não é? E recusa reconhecer o agir de Deus e fica ali murmurando contra a pessoa, fica ali traz divisão, traz desânimo. Na comunidade, quando você tem uma pessoa que reclama de tudo, aquilo vai... Aquela expressão que o senhor usa, parece que vai desancando a pessoa, a pessoa vai desanimando cada vez mais, que reclama de tudo, reclama de todos, é terrível. O murmurador, ele não é ensinável, ele rejeita a correção, ele rejeita o conselho, ele não pode ser ajudado, ele está sempre querendo impor a sua vontade sobre os outros. Ele envolve os outros em insatisfação. O murmurador, ele provoca. Conviver com o murmurador é muito difícil. As divisões, os desânimos, quanta comunidade tem sofrido por causa da cultura da murmuração. E vencer só tem um jeito,
Gratidão. Primeiro é nascer de novo, nascer do alto. É verdade. É nascer mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O murmurador precisa morrer em Cristo Jesus. Não tem dúvida, não tem dúvida. Nós precisamos passar pela cruz. Precisamos ser desmanchados. Precisamos entrar com aquela nossa natureza velha lá na cruz e sair no sepulcro com a vida de Cristo. E aí ganharmos a cultura do louvor e da gratidão. O apóstolo Paulo diz: em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é o maior estilo de vida liberta que existe neste mundo. O antídoto da murmuração é a gratidão. Ele está dizendo: em tudo dai graças. Muitas vezes eu não tenho vontade de dar graça. Por isso que o texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, muitas vezes, a nossa vontade é de reclamar e de murmurar. Mas em obediência à palavra de Deus, eu vou aprender agora a louvar e agradecer. A gratidão é o bálsamo da felicidade. Os ingratos não são felizes. A qualidade de vida mais importante do que a qualidade de vida é mais importante do que a própria vida. Porque se você está vivendo uma vida de urtiga, uma vida de provocação, você não pode ser uma pessoa realmente feliz, uma pessoa que experimenta a grandeza do Senhor Jesus. Nós precisamos também desenvolver o contentamento, Maurício. O texto diz assim, texto de Filipenses: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. Em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto da fartura como da fome, tanto da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Maurício, como é que se pode controlar a língua? É só com a graça de Deus. É só com a vida de Cristo. Igual o contentamento. Quando eu vejo Paulo dizendo isso, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso é um milagre da vida de Cristo na vida de uma pessoa. Enquanto o nosso eu não for crucificado, enquanto o nosso velho não morrer, não tem como a pessoa fazer isso e viver isso, de maneira nenhuma. Eu vou fazer umas perguntas aqui para você, que é também para mim. Tenho o hábito de reclamar ou agradecer? Eu gasto mais tempo reclamando ou agradecendo? Quando algo não me agrada, eu busco solução ou espalho insatisfação? Quando aquilo que está acontecendo ao invés de eu poder ser parte da solução, eu vou ser parte do problema? Minha fala edifica ou contamina a fé das outras pessoas, o relacionamento? O que eu estou fazendo? Como posso desenvolver o contentamento nas situações difíceis? Você faz ginástica, Maurício? Faço. Eu faço atividade física quase todo dia. E isso faz os seus músculos ficarem mais fortes, mais firmes. E você faz exercício de
de gratidão? Você faz exercício de louvor? Você faz exercício de poder remover a murmuração do seu estilo de vida? Eu diria assim, evite alianças com murmuradores e promova a unidade e edificação. Nós precisamos fazer isso, Maurício. É verdade. Ao invés de ficar conversando coisas que não edificam, né? Vamos substituir a murmuração pela gratidão. Todos os dias. E aqui é a palavra, né, pastor Guilherme? A pessoa está proclamando a palavra. Tem tantos e tantos textos na Bíblia que falam sobre gratidão, sobre louvor, tantos salmos. É você que está na sua casa, pegar a palavra de Deus e na hora da murmuração pedir, Espírito Santo, o som do meu coração. E quando vier você começar a perceber a murmuração, troca a murmuração pela confissão da palavra de Deus e você vai ver a diferença que isso vai fazer na nossa vida. Comece a fazer exercícios. Comece a fazer exercícios. Algumas vezes por dia. Comece a agradecer, comece a louvar. Quando você encontrar uma murmuração, confesse ao Senhor dizendo, isso é pecado. Eu confesso esse pecado. Eu peço ao Senhor que, por tua graça e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, me liberte desse laço da murmuração. E que Deus nos dê um coração grato em todas as circunstâncias. Amém. Nós queremos agradecer muito ao Maurício estar conosco aqui e eu quero encontrar você na semana que vem aqui nesse programa para a gente dar aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.